Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede. Podemos estar aqui juntos para aprender da palavra de Deus e com isso poder fazer do nosso dia um dia melhor, né? Sempre o interesse de Deus nas nossas vidas é que nós possamos fazer cada dia ser melhor do que antes. Existe até um erro muito grande, né? Que a gente pensa que vencer obstáculos é fazer grandes conquistas. Mas cada vez que você consegue superar o que você foi ontem, você já é um grande vitorioso, um grande vencedor. E é por isso que nós estamos aqui todas as manhãs, para exatamente buscar isso, buscar o conhecimento, para que esse conhecimento se transforme em sabedoria e assim nós possamos fazer do nosso dia melhor do que fomos ontem. A internet não anda muito boa aqui, o tempo anda muito fechado e com isso a internet falha um pouco, mas vamos seguir em frente. Hoje, dia 11 de junho de 2024, continuamos no livro de Provérbios, capítulo 11, e vamos falar do verso 1. O verso 1 diz o seguinte: a balança enganosa é abominável aos olhos do Senhor, porém o peso justo é o seu prazer. Aqui, quando fala de balança, é claro que tem os dois sentidos, né? Tem o sentido físico, daquele que é o enganador dos mercados, né? Que era muito comum na época bíblica se trabalhar com vendas por causa de peso, né? Se pesava a prata, se pesava o ouro e se trocavam por mercadorias, ou mesmo o próprio cereal que era levado aos mercados para ser negociado, eram tudo por peso, e sempre existiam aqueles picareta, por assim dizer, que alteravam os preços, né? Aquele que você compra 1 quilo, mas só recebe 900 gramas, compra 1 litro, mas só vem 900, né? Nada de muito anormal com o que nós vemos no dia a dia, no cotidiano de muitos lugares, né? Acredito que muitos de nós já foi abastecer o carro e 1 litro de combustível não tinha 1 litro, tinha 700, 800, 900 ml e não 1 litro. Como da mesma forma 1 quilo de determinados produtos não tem 1 quilo, né? Então isso aqui, Salomão dizendo, ele vai falar que isso é abominável diante de Deus. Mas eu queria me apegar não só nessa questão do peso real mesmo, do fato real do peso, mas sim pegar em uma coisa que é muito, mas muito séria e muito praticada pela liderança, que é a questão do famoso 2 pesos e 2 medidas. Pesagens desiguais para ações semelhantes com pessoas diferentes. E quantas vezes nós caímos nesse erro de ter duas medidas, né? Ter 2 pesos diferenciados. E nós precisamos entender que isso não é que Deus não gosta, não é que o Senhor não gosta. Isso é abominável, é abominação, é algo totalmente detestável. É algo que embrulha o estômago de Deus quando nós temos essa prática. Então, se você tem essa prática no seu dia a dia, seja ela no âmbito familiar, quantos pais têm 2 pesos e 2 medidas para seus filhos? Um filho, se fizer determinada coisa, não acontece nada. O outro, se fizer, leva uma surra. Um filho, se fizer determinada coisa, é louvável. O outro, se fizer, é aborrecido. Então essa questão do peso e das medidas é algo muito sério. E é por isso que Salomão ele faz questão de deixar isso relatado, que isso é abominável. Não só no capítulo 11, tem outros vários capítulos que ele vai fazer essa mesma menção, dessa questão do engano do peso, o engano na medida, de como nós medimos as coisas, de como nós tratamos as coisas, é algo que é muito importante para Deus, porque Deus é justo. E nós temos que procurar sermos justos. A Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não achou um justo sequer, mas ele diz que nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo no Calvário, e nós temos que manter essa justificação, nós temos que nos tornar justos a cada dia. Como eu disse no começo, nós temos que ser cada dia melhor do que ontem. Ontem eu não fui 100% justo, fui só 80%, hoje eu tenho que ser pelo menos 81% e buscar o 100%. O 100% é muito difícil, chega às margens do impossível, porém nós praticando no dia a dia, cada dia nós praticando um pouco, nós certamente vamos chegar no 100% justo. Nós seremos justos, faremos justiça,
porque a palavra vai estar em nossa mente. E quando a palavra está em nossa mente, o que era natural para nós passa a ser inatural, passa a não ser natural, passa a ser de uma forma que vai nos fazer mal também. Então essa questão da pesagem, você que está na liderança, que muitas vezes tem aquele colaborador que é mais próximo, aquele colaborador que é mais junto com você, tem a mesma linha de pensamento e que você gosta mais de estar próximo dele, gosta de partilhar as coisas com ele, não faça disso um peso de abominação na sua vida. Todos nós podemos ter pessoas, vamos por assim dizer, preferidas, mas nunca em detrimento dos outros. Eu me recordo, na última empresa na qual eu trabalhei no Brasil, era uma frase que sempre eu usava. Lá nós tínhamos muitos, lá nós chegamos a ter 150 motoristas terceirizados, e eu sempre dizia para todos ali, presentes da minha equipe, você falava para ele, assim, olha, a gente pode ajudar um ou outro, desde que a ajuda que eu faça para um não prejudique o outro. Sempre tem que ser assim. Não posso ajudar alguém em detrimento de outro. A ideia é ajudar todo mundo quanto for possível, mas nunca em detrimento dos outros. Nós precisamos sempre buscar a justiça. Eu posso favorecer o A desde que o B não seja desfavorecido. Ontem eu vi uma passagem muito interessante, vendo um estudo de um rabino que contou a história do CEO da Starbucks, que é um judeu, e eu não me recordo agora, acho que é Schultz o nome dele, se não me falha a memória, é Mr. Schultz. E ele vai em Israel e vai conversar com o rabino, e o rabino conta para ele um caso do Holocausto. E ele diz para ele pergunta para ele a princípio qual seria a maior lição do Holocausto, e ele diz um monte de frases, que aquilo ali para nunca mais repetir, que era uma situação horrível e tal, as lições da guerra, tudo mais. E ele olhou para ele e falou assim, não. Ele pegou e falou assim, olha, durante os campos de concentração, e ele cita um lugar que era muito frio, ele falou assim, lá normalmente ficavam muitos judeus ali, praticamente nus, né, naquele lugar gelado, com as camas todas, as camas de concreto, totalmente gelado, e falou assim que vez ou outro passava um dos comandantes, lá que controlava os campos de extermínio, e lançava apenas um cobertor. Então aquele que pegasse aquele cobertor seria beneficiado de ficar se aquecendo, né? Ter uma forma de se aquecer naquele cobertor. E ele disse que o que pegava o cobertor, ele não se enrolava no cobertor para se aquecer. Ele esticava ao máximo o cobertor para que mais pessoas pudessem ser favorecidas, mais pessoas pudessem se aquecer com aquele cobertor. E ele vira para o CEO da Starbucks e diz para ele, fala assim, estique o cobertor. Ou seja, procure abranger o máximo de pessoas possíveis nas suas benfeitorias, nas suas ações, na sua justiça. Quanto mais pessoas você alcançar na sua justiça, mais próximo de ser justo você vai ser. Então que hoje nós fiquemos com essa lição de não praticarmos a questão de 2 pesos e 2 medidas, mas sermos sempre o mais justo possível, buscar sempre a equidade que vem de Deus, e assim sermos uma vida muito mais honesta diante dos homens e principalmente diante de Deus. Vamos orar. Ó Deus, eu te agradeço, papai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, aprendendo de Ti, da Tua Palavra, que a Tua Palavra, Senhor, possa fazer morada em nossas vidas e assim andarmos em justiça diante de Ti. Eu sei, Pai, que é difícil. Eu sei, Senhor, que é muito difícil, Senhor, praticarmos a justiça como Tu justo és, Senhor. Mas dai-nos força e nos ajude, Senhor, para que nós possamos alcançar em Ti todas as bênçãos, Senhor, que provém da honestidade e da justiça. Assim, ó Deus, eu te peço, abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que estarão ouvindo essa mensagem. Que a Tua bênção esteja estendida sobre cada um, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado sobre a vida de cada um deles. Essa é a minha oração e o meu pedido, no nome do Teu Filho amado, Senhor. Pessoal, tenha um ótimo dia. Faça desse dia um excelente dia em sua vida. Forte abraço, até mais.